Oi, pessoal! Vamos para mais uma correção, tá bom? Das atividades. Hoje a gente vai corrigir a página, o livro de português, da página 84 a 89, tá bom? Então vamos começar a correção. Nesse texto, nós podemos perceber que o rapaz que está ali, o William Nava, ele é um paleontólogo, certo? Ele faz o quê? Ele faz um diário de campo. O que é o diário de campo? O diário de campo, ele vai detalhando cada coisa que ele conseguiu encontrar os dias que ele ficou pesquisando ali, certo? Aqui, dia 1º de abril de 2009. Apesar da data, é tudo verdade. Parei meu carro às margens da estrada que liga Marília e Júlio Mesquita. A região é conhecida por abrigar rochas do período Cretáceo, ou seja, que datam de 65 milhões de anos atrás, época em que o planeta era habitado por dinossauros. Eu estava justamente à procura de novos registros fósseis de animais pré-históricos. Fiquei olhando para um paredão de rochas. Com as mãos retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte, eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Dia 2 de abril de 2009. Observando com muita atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a colina foi cortada para a construção da estrada. Cada vez mais animado, descobri outros fósseis que mais tarde seriam identificados como pedaços de costelas, vértebras e ossos. Algumas semanas depois, você deve imaginar como um paleontólogo, um especialista nas formas de vida que habitam a Terra no passado, que habitavam a Terra no passado, fica ao encontrar restos de um dinossauro. Muito empolgado. Eu já consegui ter ideia de quantos fragmentos ósseos despontavam do barranco e subi ao topo da colina, do outro lado da estrada, para fotografar o meu achado. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodilo. Maio de 2009. Comecei a remover o capim e os pedaços de rocha que escondiam a primeira vértebra dorsal das costas do dinossauro recém-descoberto. Logo percebi que, acoplada a ela, estava a segunda vértebra e tomei um susto quando ela se quebrou. Esses materiais são muito frágeis. Colei-a com cuidado e deixei-a secar para ficar bem resistente. Pode parecer besteira, mas encontrar ossos articulados é uma raridade para os paleontólogos. Em geral, os fósseis ficam espalhados. O cientista precisa quebrar a cabeça para juntá-los de novo e reconstruir o esqueleto do animal. Continuei a escavação e encontrei ossos pelo formato. Vi que era uma espécie de titanossauro, réptil, herbívoro e pescoço e cauda longos. Junho de 2009. Estava trabalhando sozinho e vi que já era hora de dividir a descoberta com os outros colegas. Foi quando reuni 3 amigos, um paleontólogo especialista em saurópodes, dinossauros herbívoros, um especialista em crocodilos fósseis e também um fotógrafo para registrar a escavação. De que eu precisava para continuar minha pesquisa? Dinheiro. A escavação de um dinossauro inclui gastos com máquinas especiais, viagens de pesquisadores até o local e outros detalhes. Assim, levamos muito tempo até conseguir o financiamento para seguir em frente. 2 anos depois, já era 2011, quando conseguimos reiniciar as escavações e a equipe havia crescido. Ao todo, éramos 2 paleontólogos, 4 biólogos e um fotógrafo. No início, usávamos britadeiras manuais. Em seguida, porém, uma empresa especializada começou a usar uma ferramenta chamada martelo rompedor, que parece martelo gigante para retirar grandes blocos de pedra. Paleontólogos e biólogos
usam pequenas ferramentas para o trabalho manual da equipe em 2012, até o fim. Estamos no segundo semestre de 2012, em meio a uma etapa de escavações. A equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas que estão registrando tudo para fazer um documentário. Temos vários ossos novos, estamos usando ponteiras, talhadeiras, pincéis, uma britadeira e serras para cortar e engessar os blocos de rocha que estão incrustados os fósseis para transportá-los com segurança até o Museu de Paleontologia de Marília. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato. Em seguida, faremos uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado. Só então poderemos dizer se o titanossauro de Marília é uma nova espécie réptil pré-histórica. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, quem escreve o diário? É o William Nava, certo? E a profissão dele é paleontólogo, certo? Paleontólogo. A letra B. O que o autor quis dizer nesta frase? Apesar da data, é tudo verdade. Então, não sei se vocês notaram, mas a data foi o que começou tudo, foi dia 1º de abril, entendeu? Então, normalmente dia 1º de abril é o quê? Todo mundo considera que é o dia da mentira. Então, ele quis dizer assim, meio que uma brincadeira, entendeu? Assim, apesar de ser dia 1º de abril, é verdade, gente, entenderam? Letra C. O autor do diário fala de acontecimentos pessoais, íntimos ou profissionais. Profissionais, né? Ele vai contando detalhadamente o trabalho dele ali para achar aquele titanossauro, ok? Letra D. Quanto tempo passou entre a primeira e a última data que aparece no diário? Se passaram quase 4 anos, certo? Porque iniciou quando? Iniciou no dia 1º de abril de 2009, certo? E terminou 2 anos, continuou em 2009 até chegar em 2011, certo? E no final vocês podem ver que tem uma imagem lá no final, na página 85, que mostra paleontólogos e biólogos usam pequenas ferramentas para o trabalho manual da equipe em 2012. Ou seja, 2009, 2010, 2011 e 2012, quase 4 anos eles demoraram para acabar tudo, ok? E aqui, número 2. O diário de um paleontólogo. É um diário de campo ou diário pessoal? É um diário de campo, né, gente? Que ele vai registrar cada coisa que aconteceu no dia a dia do trabalho dele, tá? Então, na segunda parte aqui que pergunta, que elementos comprovam isso, da número 2? Que elementos? As anotações do que o autor observou, pesquisou e descobriu sobre os fósseis encontrados em Marília. Tá bom? A número 3, segundo William Nava, o que um paleontólogo faz? Segundo ele, como ele disse no texto, um paleontólogo, ele estuda os seres que habitaram a Terra no passado, tá bom? Seres vivos que habitaram a Terra no passado. Número 4. O número 4, na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada a crianças? Porque normalmente crianças gostam de dinossauros, não é verdade? Então, é uma curiosidade legal para estimular a leitura da criança, tá bom? Aí, nesse quadrinho de acontecimentos aí, o que vocês estão vendo? Dia 1º de abril, descoberta de uma grande vértebra de dinossauro. Isso é como se fosse um resumo, certo? Cronológico do que aconteceu dia após dia lá nas atividades dele, lá no diário dele, ok? Nós podemos ver que dia tá data após data e acontecimento após acontecimento, certo? E vocês iam fazer o quê? Vocês iam olhar aqui o acontecimento, descoberta de outros fósseis. Quando aconteceu isso? Mais ou menos dia 2 de abril, certo? Aí depois vocês iam olhar lá no diário dele. Algumas semanas depois, o que ocorreu? A descoberta de um pedaço de crânio de um crocodilo, certo?
Aí aqui, vocês vão olhar assim, completar a partir do quê? A partir ou do acontecimento ou da data, certo? O que tem a data, igual algumas semanas depois, junho de 2009, vocês iam colocar o acontecimento. E o que tem o acontecimento aqui, por exemplo, a equipe está maior, agora há também 3 cinegrafistas para fazer um documentário. Vocês iam colocar o quê? A data, certo? Sendo assim, gente, a gente vai continuar a correção agora a partir da número 6, tá bom? Releia os motivos que levaram o paleontólogo William Nava a convidar outros profissionais para que o trabalho continuasse. Relacione os motivos aos profissionais, ou seja, lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodilo. Seria o quê? Especialista em fósseis, em crocodilos fósseis, certo? Seria a primeira lá embaixo. Vi que era uma espécie de titanossauro réptil herbívoro de pescoço e caudas longos. Ou seja, seria o primeiro quadrinho ali em cima, paleontólogo, especialista de daurópodes, dinossauros herbívoros, certo? E para registrar a escavação, um fotógrafo. Então, quando vocês colocam ali naquele quadrinho lá de cima, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar aqui, ó, neste quadrinho aqui em cima, certo? Vocês vão fazer o quê? Vão colocar o número 2, 3 e 1, que ficou relacionado com as colunas de cima, ok? Agora vamos para a próxima. Aqui, número 7. Observe novamente as fotos do diário de campo. O que elas revelam sobre o trabalho? Elas revelam o quê? Elas revelam que começou como um trabalho solitário, ou seja, ele estava sozinho no início, certo? Porém, começou a ter mais pessoas interessadas no assunto, a partir da descoberta que ele teve quando ele encontrou o primeiro fóssil, tá bom? Número 8. O autor do diário de campo relata suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Releia o trecho a seguir. Era o meu dia de sorte, eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Letra A. Sublinhe o trecho em que o autor expressa uma emoção. É essa que eu acabei de ler para vocês. Era o meu dia de sorte, certo? Que ele ficou empolgado por ele ter achado. Letra B. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu. Entusiasmo, empolgação, certo? Contentamento, admiração, tá bom? Aqui, número 9. O texto do diário foi escrito na primeira pessoa, segunda, terceira ou terceira pessoa do discurso. Por que você acha que o autor escolheu escrever dessa forma? Na primeira pessoa, porque um diário você escreve ali como se fosse para você ler futuramente, certo? Sempre na primeira pessoa, você relata as suas descobertas pessoais, o que aconteceu com você. Número 10. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos, isto é, palavras próprias da profissão de paleontólogo. Circule-os. Aí as palavrinhas eram escavação, incrustado, talhadeira e fossilizado, certo? E finalmente a número 11. Releia este parágrafo do texto. Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a coluna foi cortada para a construção da estrada. Letra A. Por que a palavra rochas está entre aspas? Porque, em primeiro momento, o paleontólogo achou que a rocha que era um osso fossilizado, mas não era na verdade, né? Como ele diz depois, certo? E sublinhe o trecho que comprova sua resposta. Aí vocês vão sublinhar a partezinha. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos, tá bom? E aqui a gente finaliza mais uma correção, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau.